Boa noite, gente. Vamos chegando. Estamos na live número 221. Caramba, hein? 2021 tá. E você tem sido piloto da sua vida? Como anda a sua vida? Hoje nós vamos falar então sobre interpretação. Como você interpreta o mundo. E conforme essa sua interpretação, você pode ser uma pessoa que vive feliz, vive alegre, ou uma pessoa que vive triste, se fecha, não dá oportunidade para as pessoas te conhecerem melhor. É muito interessante como a nossa mente funciona. Então eu vou ler aqui uma parte, um trechinho de um livro muito legal. Depois eu passo o nome para vocês. Olha só. Leitura mental. A leitura mental é uma distorção na qual você supõe saber o que os outros estão pensando a seu respeito. Olha só, você projeta seu mapa do mundo em sua mente. Quando faz isso, poderá supor motivos e pensamentos que não existem. Por exemplo, você não gosta de mim, eles pensam que eu sou um idiota, você está fazendo isso para me aborrecer, ele está sempre tentando me magoar. Olha como funciona a interpretação do mundo, do seu mundo. A forma que você interpreta o mundo pode te ajudar, pode ajudar você a ser feliz ou pode ajudar você a ficar muito triste e arrasado a vida toda. Olha só, a leitura mental, ela é muito importante. Olha só, você não gosta de mim. Tem pessoas que mal conhecem uma pessoa e já dizem, não, ele não gosta de mim. Espera aí, você já conversou com aquela pessoa? Não conversei. Então você pode questionar, como você sabe que não gosto de você? É muito interessante como a nossa mente funciona, né? Ah, você só está fazendo isso para me aborrecer. Tem pessoas que ficam pensando dessa forma. O que faz você pensar assim? Quando você levanta um questionamento, a pessoa tem consciência e tem clareza de como é a interpretação dela. Olha só. A leitura mental também pode funcionar ao contrário. Olha só, você supõe que outras pessoas sabem o que você quer sem ter que lhes dizer. Olha só, isso pode causar muitos problemas porque você as culpará por não responderem da forma pela qual deveriam. E elas ficarão perplexas porque você jamais lhes disse exatamente o que quer. Olha só um exemplo que diz aqui no livro. Ah, se você ligasse para mim, saberia o que eu queria. Você deveria saber o que eu não gosto. Você não vê como eu me sinto. Olha só que interessante, né? A leitura mental inversa é questionada perguntando como você poderia saber e suscitando a suposição de que você consegue ler a mente das pessoas. Olha só, se você ligasse para mim, saberia o que eu quero. Eu ligo sim, mas isso me faz leitor de mentes? Pera aí, você quer que eu ligue para você para saber o que você quer? Eu ligo, mas isso me faz ler mentes? Se você não me disser exatamente o que quer, por favor, diga-me o que quer. Olha como a interpretação do mundo faz toda a diferença. Tem pessoas, provavelmente se você já trabalhou numa corporação ou em alguma empresa, chega um novato trabalhar nessa empresa e tem algumas pessoas, por exemplo, eu sou o cara que vou conversar sempre com o novato, eu sempre dou boas-vindas, sempre dei boas-vindas, sempre mostrei a empresa que eu trabalhava, por exemplo, eu sempre gostei de tratar bem um novato, porque eu sei que eu já entrei em empresas e me senti mal por não ser bem recebido. Então eu sou uma pessoa que me abro muito para os novatos, né? Quando eu trabalhava em empresas. Olha só. Acontece muito isso no mundo feminino. Quando entra uma mulher novata numa empresa, o que as mulheres fazem? Geralmente eu já vi muito isso, eu tenho propriedade para falar para vocês. Tem mulheres que se fecham. E eu não fui com a cara da fulana lá, entrou agora, não fui com a cara da fulana. Daí então eu sempre perguntava, tá, mas e aí, você conversou com ela? Você conheceu a pessoa? Não. Daí eu falei, então, com base no que você está dizendo que não gosta da pessoa sem conhecê-la direito? Olha como funciona a interpretação do mundo. E no mundo feminino eu vi isso nas empresas, que as mulheres têm a tendência de ignorar uma novata, principalmente se for mulher. Parece que elas se sentem ameaçadas, parece que elas vão perder autonomia no lugar, enfim. Eu não sei o que acontece nas mentes das mulheres, mas olha só a interpretação do mundo como funciona, né? Tem mulheres que se sentem seguras quando entra uma mulher novata numa empresa. Então eu sempre questionei, tá, mas como é que você sabe que não gosta da pessoa se você nem se abriu para conhecê-la? Essa interpretação do mundo faz com que a pessoa perca de conhecer alguém bacana, faz com que a pessoa não se relacione direito com outras pessoas, faz a pessoa nunca se abrir para novas amizades,
Mas por que acontece isso? Olha como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro, para dar significado no hoje, ele sempre volta no passado para dar significado no hoje. Por exemplo, o que eu entendo quando eu vi essas situações? Provavelmente aconteceu algo na vida, por exemplo, da pessoa, que a pessoa talvez olhou da mesma forma para ela e o cérebro lembrou daquilo, o cérebro lembrou de um olhar talvez, e já julgou a pessoa que nem conhece, simplesmente por ela ter um comportamento parecido com alguém do passado que a feriu. E assim a pessoa gera uma interpretação do mundo que não é boa. Ela nunca se abre para amizades, a pessoa se fecha, a pessoa mal conhece a outra pessoa e já está dizendo, não, eu não gosto de você. Mas como assim? Isso é a interpretação da própria pessoa. Por isso que eu disse que a interpretação que você tem sobre o mundo, a interpretação pode te fazer feliz ou te fazer uma pessoa totalmente infeliz. Por exemplo, como está escrito aqui, né? Ah, ninguém gosta de mim, mas como você sabe que ninguém gosta de você? Talvez por uma simples interpretação de um olhar ou uma fala, talvez, você interpreta o mundo assim. Ah, ninguém gosta de mim. Ou seja, acaba criando uma generalização de situações e na qual você sempre é inferior, você sempre é a pessoa que é vítima. Isso é um grande problema. Por isso que a gente tem que avaliar a situação num todo e reinterpretar para que você não se afunde talvez em pensamentos que só são seus. O seu mapa do mundo não significa que seja o mundo é assim. Então talvez você está se bloqueando para amizade, você está se bloqueando para novos relacionamentos, você está se bloqueando para ser feliz porque a sua interpretação de mundo não é boa. Talvez vocês já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris, é um programa muito legal de comédia, recomendo para todos assistirem, faz bem para a alma, a gente ri bastante. E olha só, tem um episódio que o pai do Chris, o Julius, né, aquele econômico, o cara econômico, o Julius, no episódio lá, ele teve um problema e ele teve que ficar em casa. Ele teve um problema, acho que era gota, se não me engano, no episódio, e ele teve que ficar em casa. E a Rochelle, que era a mulher do Julius, em Todo Mundo Odeia o Chris, para quem tá chegando agora, ela teve que trabalhar fora. E quando ele estava em casa, ele fazia todo o serviço de casa, fazia janta para as crianças, arrumava as crianças, só que ele fazia com muita excelência. E as crianças, na mesa de jantar, quando a Rochelle chegava, ficavam elogiando o pai. Ah, mãe, olha só, meu pai faz muito bem isso, olha, meu pai faz muito bem isso. Nossa, como é bom ter o meu pai em casa, ele faz tudo de forma muito bem feita e tal. A interpretação da mulher do Julius, da Rochelle, qual que foi? Ninguém gosta de mim. Ninguém tá gostando de mim. Então ela começou a ficar, ela mudou seu estado emocional, ela começou a ficar irritada, muito braba. E o Julius percebeu isso. Aí ele pensou assim, tipo, cara, eu tô fazendo tudo que eu posso, tudo na melhor versão possível. E ela não tá gostando? Ele entendeu que a interpretação dela é que ninguém tava gostando do jeito que ela fazia. Mas na verdade é porque o Julius ele se dedicava um pouquinho mais. Mas a interpretação da Rochelle era ruim. Ela estava entendendo que ninguém estava gostando mais dela. O que o Julius fez? Chegou um dia, ele falou, ó, crianças, vamos fazer a bagunça. Falou pro Chris, se eu não me engano, agora não lembro o nome do irmão do Chris, mas enfim, pra filha dele também, ó, vamos fazer bagunça em casa, porque sua mãe, aí ela vai ter afazeres para fazer e ela vai fazer do jeito dela. Então ele pediu para as crianças fazer uma bagunça em casa, né? E quando a Rochelle chegou, ainda assim a interpretação dela era ruim, porque ela falou assim, pô, o que vocês estão fazendo em casa? Estão fazendo só bagunça? Ou seja, das duas formas, ela se desagradava. Das duas formas, ela estava interpretando de uma forma errada, de uma forma negativa. Quando o Julius limpava toda a casa e as crianças elogiavam o pai deles, o Julius, né? A Rochelle ficava brava. Aí quando eles fizeram bagunça, a Rochelle também ficou brava. Então aí dá para nós entender como que é a interpretação do mundo das pessoas. Como você interpreta o mundo? Talvez tudo que as pessoas façam de bom, você leva ainda para o pessoal dizendo que é algo ruim. Talvez, principalmente em relacionamentos, né? Talvez você pode se dedicar a ser o melhor marido ou a melhor esposa, mas aí, pela interpretação pessoal da pessoa e talvez pelas vivências e experiências do passado, e o cérebro sempre está comparando o passado para dar sentido no hoje, a pessoa sempre leva para o pessoal. Ah, ninguém gosta de mim, ah, eu não sei fazer as coisas direito, talvez só porque o outro faça um pouco melhor, a pessoa se inferioriza. Isso é uma interpretação.
Só que essa interpretação de mundo faz mal para as pessoas. Essa interpretação de mundo faz mal para você. Imagina, as pessoas mal conhecem uma pessoa quando já olham, não fui com a cara daquele cara, mas espera aí, você não deu oportunidade, você não conversou. E eu vi muito isso, muito das interpretações internas das pessoas nas empresas que eu trabalhei. Eu vi muito disso. As pessoas se bloqueavam para conhecer pessoas extraordinárias. E graças a Deus eu sempre fui muito receptivo para as pessoas que entravam nas empresas novas. Então eu sempre tratei muito bem as pessoas e sempre tive interesse em conhecer as pessoas antes de criar qualquer tipo de pensamento ou algo pessoal, né? E então isso faz toda a diferença. Quando você interpreta o mundo de uma forma mais positiva, sempre levando para o lado mais positivo, você se torna feliz. Não tem como ser ao contrário. Agora, quando você, por exemplo, você tem várias experiências que talvez te feriram no passado, só que você não ressignifica essas experiências, você não dá um novo sentido para esses acontecimentos, o que acontece? Parece que tudo e todos fazem coisa contra você, mas essa é a sua interpretação. Você está interpretando o mundo de uma forma errada. Primeiro que o mundo não é um mar de rosas, não é um mundo colorido. As pessoas às vezes nos ferem, mesmo sem querer as pessoas nos ferem. O paraíso não é nessa terra, o paraíso é só depois, na próxima vida. Mas olha só como funciona a interpretação, né? Então eu pergunto para vocês, como a gente pode interpretar o mundo de uma forma melhor? Primeiro que a nossa vida é sempre rodeada de pessoas, né? Uma coisa que eu faço sempre é me abrir para as pessoas, é conhecer as pessoas, dialogando. Então, no primeiro momento, quando você conhecer uma pessoa nova, nunca julgue ele pelo seu comportamento inicial. Primeiro que é uma pessoa que você não conhece, talvez a pessoa seja introvertida, talvez a pessoa seja mais espontânea. Só que a forma que você vai ver a pessoa vai fazer toda a diferença. E isso diz mais sobre você do que a própria pessoa. Como você vê o mundo diz mais sobre você do que a própria pessoa em si. Então, falando de relacionamentos, sempre dê uma oportunidade para conhecer as pessoas. Talvez, olha só, olha como o nosso cérebro é. Talvez uma pessoa te feriu no passado e estava com uma roupa vermelha. Por exemplo, nesse tom de roupa. Aquilo talvez tenha um impacto emocional na sua vida, e tudo que tem impacto emocional gera uma crença, ele fica muito fixado, cria uma sinapse neural muito forte na sua cabeça. Por exemplo, alguém que te feriu estava com uma camisa vermelha. Olha como o cérebro funciona, uma camisa meio bordô isso, mas enfim, meio vinho. Olha o que acontece. Aí você está num lugar e você tem a oportunidade de conhecer uma nova pessoa, por exemplo, no seu círculo de amizade. E essa pessoa vem com uma camisa justamente parecida com aquela que alguém te feriu no passado. O seu cérebro volta em milésimo de segundo no passado. Na hora ele dispara um gatilho mental. Mas aí dá a impressão que você já não gosta mais da pessoa, mesmo sem conhecer. Porque o seu cérebro disparou um gatilho quando ele buscou lá no passado que uma pessoa semelhante, com uma roupa semelhante, te feriu emocionalmente, por exemplo. Quando você vê uma pessoa nova chegando com uma roupa semelhante, o seu cérebro já te bloqueia. Por que ele faz isso? Ele quer te proteger da dor. Ele não quer que você reviva uma experiência parecida, mesmo que não tenha nada a ver, mesmo que seja com outra pessoa. Então ele te trava. Aí você não se abre, talvez você não consegue dialogar com pessoas novas, porque teu cérebro está te lembrando de alguma coisa do passado, que essa pessoa se tornou muito semelhante com aquele passado, teu cérebro, pum, te travou. E você nem percebeu isso, porque acontece em milésimos de segundos. Quer ver como acontece isso? Olha só. Sobreviventes do Holocausto. Olha só. Sobreviventes do Holocausto. Quem sobreviveu ao Holocausto na época de Hitler, na época lá que morreu um monte de judeus, infelizmente. Quem sobreviveu ao Holocausto, quando dava um barulho, qualquer barulho na rua, por exemplo, o seu cérebro lembrava do Holocausto, de toda a tortura. E o que ele fazia com essas pessoas? A pessoa entrava em pânico, ela começava a entrar em desespero. Mesmo sendo um barulho talvez de um cachorro virando a lata na rua. Olha como é importante ressignificar experiências para que a nossa interpretação de mundo seja melhor. Caso contrário, se você não ressignifica suas experiências, parece que todo mundo, todas as pessoas, tudo ao seu redor estão contra você. Por exemplo,
assim como aconteceu no Holocausto, né? Eles sofreram muito, eles ouviram muito barulho de tiro, eles sofreram demais, foram torturados. Qualquer barulho que um sobrevivente do Holocausto ouvia já era motivo de querer se esconder, já era motivo de fuga, porque o cérebro voltava para o passado para tentar dar um sentido no hoje, para dar um significado no hoje, e assim esse gatilho de barulho fazia eles travar, fazia eles ficar com medo. Isso acontece muito, por exemplo, pessoas que foram assaltadas, por exemplo, né? Quem foi assaltado em casa, por exemplo, ou sua casa foi assaltada. O que acontece quando dá um barulho, às vezes, de qualquer barulhinho na casa? O cérebro faz a pessoa entrar em estado de alerta. Opa, tem um ladrão. Porque você já viveu algo semelhante. Então, o seu cérebro ele sempre vasculha o seu passado para dar significado no hoje. Então, se você não ressignificar essas experiências, você pode entrar em estado de choque, mesmo sendo outra coisa, mesmo sendo outro barulho. E é assim que surge a nossa interpretação de mundo. Por exemplo, se você teve um pai alcoólatra, olha só, olha que interessante, se você teve um pai alcoólatra que talvez batia na sua mãe, talvez era ruim com você. Quando você se casar, por exemplo, se seu marido disser que vai tomar um gole de cerveja, seu cérebro vai lembrar do seu pai e já vai entrar em estado de choque. Porque ela acha que o seu cérebro acha que vai acontecer semelhante como quem era seu pai. Olha que engraçado que é, né? É assim que funciona a nossa interpretação de mundo. Todas as experiências que vivemos estão armazenadas na nossa mente e quando tem algo semelhante acontecendo, o cérebro sempre volta para o passado para dar um significado no hoje. Mas se você não ressignifica as suas experiências no passado, por exemplo, você não passa a régua lá, não perdoa, não se livra desses pesos que você carrega, a tendência é que a sua vida seja muito pesada, você seja uma pessoa infeliz, porque a sua interpretação de mundo não vai ser boa. Parece que todo mundo tenta te magoar, assim como está escrito aqui no livro. Ah, você não gosta de mim, mas espera aí, baseado no que você acha que uma pessoa não gosta de você? Talvez só porque a pessoa te olhou de uma forma diferente? Então fale para as pessoas, ó, você tem que me olhar assim, você tem que falar comigo assim para que eu me sinta amada. Porque ninguém tem bola de cristal para adivinhar como você interpreta o mundo. Por isso é muito importante dialogar, principalmente em relacionamentos. Hoje eu estou aprendendo muito a dialogar. Porque a interpretação do mundo da pessoa pode ser uma coisa e o meu mundo pode ser diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito eufórica. Quando eu estou, principalmente em reunião com a família ou com meus irmãos, a gente fala alto, a gente brinca, a gente dá risada e às vezes eu brinco e talvez saia alguma palavra que possa ofender alguém. Por exemplo, a minha irmã do meio, eu aprendi que com ela eu não posso falar muitas coisas, por exemplo, de religião, porque ela se ofende. Ela acaba se ofendendo muito rápido, mas é o mapa de mundo dela. Por exemplo, tem um mapa de algumas pessoas que ninguém pode falar nada contra ela. Tem mapas de algumas pessoas que ninguém pode falar diferente de como ela fala. Tem mapa das pessoas que ninguém pode contradizer o que ela disse, porque senão a pessoa entra em depressão. Olha que interessante, né? Tem pessoas que, devido às suas experiências passadas, talvez frustrantes, tem pessoas que você não pode contrariar. Contrariou um pouquinho, a pessoa se ofende, ela se diminui e já se sente mal. E hoje eu estou percebendo isso, como é importante a nossa interpretação do mundo. A minha interpretação de mundo não é a mesma que a sua, então eu vou ter que ser muito claro para você. Por exemplo, olha, não fala isso para mim que eu me ofendo. Não fala palavrão perto de mim que eu não gosto. Você tem que dialogar e falar para as pessoas. Ninguém consegue adivinhar como você pensa. Por isso que é muito importante você não generalizar situações ansiosamente. Por exemplo, alguém te falou uma coisa contrária à sua opinião. Isso acontece muito no mundo corporativo, né? A gente fazia muito reunião. E eu aprendi a lidar com isso. Por exemplo, se alguém fala uma coisa que é diferente da minha, tudo bem, é a sua opinião. Mas eu não levo pro meu pessoal. Eu tento não me ofender, porque senão você acaba se torturando. Mas quem não viveu, por exemplo, no mundo corporativo, quem nunca viveu experiências no comércio, por exemplo, e a gente sempre tem reuniões no comércio, a gente sempre tem debates, né? Cada um tem sua opinião. Quem não experimentou isso
Se participar de uma reunião, por exemplo, corporativa, entre em pânico. Por quê? As pessoas lá não concordam às vezes com o que você diz, as pessoas lá vão te dizer coisas que você não gostaria de ouvir, mas é muito importante você não generalizar as situações. Por exemplo, alguém te falou uma palavra contrária ao que você pensava. Isso não significa que você não tem valor, isso não significa que ninguém gosta de você, mas é a sua interpretação que vai dar o resultado final para você mesmo. Por exemplo, se eu chego e digo para você, não, mas eu não gostei desse jeito, eu acho que você devia fazer diferente. É a minha opinião para você. Mas se você interpretar assim, ele não gosta de mim, eu acho que eu sou inferior a tudo, é a sua interpretação. Por isso você tem que tomar cuidado para não generalizar baseado nas suas experiências. Senão você sempre bloqueia de uma forma assim, parece que as pessoas não têm chance para você. Se as pessoas errar uma vez para você, é como se você bloqueasse e ela não tivesse mais chance com você. E você acaba se bloqueando e se frustrando, porque sem amigos ninguém vive, sem pessoas ninguém vive. A melhor coisa que tem no mundo é entender que as pessoas são falhas, é a melhor coisa que tem. Então quando eu vejo as falhas das pessoas, eu sempre estou tranquilo, porque eu também sei que eu sou falho e eu não fico me punindo. Eu não fico me punindo. Eu sou falho, agora Deus vai me derreter aqui na terra. Não, eu não fico me punindo, eu sei que eu sou falho, então eu tento sempre compreender como a pessoa está pensando lá. Agora, por exemplo, tem uma coisa que é o meu mapa de mundo. Eu não gosto de ver as pessoas com medo. Isso me deixa muito assim, até irritado às vezes. Se eu estou conversando com a pessoa e eu percebo que ela está falando palavras que estão gerando medo nas outras pessoas, sai da minha frente, porque o meu mapa de mundo diz assim, cara, isso é loucura, pra que ter medo? Medo em excesso, né? Então, eu fui aprendendo muitas coisas. Tem pessoas que eu vejo que elas querem propagar o medo, eu prefiro então me calar ao invés de deixar o meu mapa de mundo sobressair. Porque uma coisa que me deixa muito irado é ver as pessoas propagando medo para outras pessoas. Isso me deixa muito irado. Mas é o meu mapa de mundo. Eu tenho que respeitar o mapa de mundo da outra pessoa. E aí assim a gente consegue conviver mais. O Oséias colocou assim: cada ser humano é um mundo. Exatamente, devido às suas experiências. Cada indivíduo decide o que entra ou sai do seu próprio mundo. Muito legal, Oséias, esse comentário. Quem governa o nosso próprio eu? É por isso que nós, seres humanos, temos que ser governados pelo Criador. Deixa eu dar um print aqui. Muito interessante esse comentário, Oséias. Olha só, Deus deu para nós o livre-arbítrio. Agora, qual vai ser a minha percepção de mundo? Por exemplo, eu sou um cara que tento sempre buscar ser feliz. Eu sempre tento me alegrar. Não importa o perrengue que esteja na minha vida. Sou um cara que nunca me coloco para baixo. Eu nunca sou uma pessoa assim que me sinto inferior a nada. Porque o meu mapa de mundo é que eu posso, é que eu consigo, que a felicidade vem de dentro para fora. Esse é o meu mapa de mundo. Agora, como a gente tem um livre-arbítrio, você escolhe. Você escolhe entender o mundo de uma forma no qual sempre está ofendendo você. E isso é um risco muito, muito grande, porque as vítimas, por exemplo, as vítimas, elas sempre estão por baixo, né? Não, mas a culpa é dele, é por isso que eu tô assim, a culpa é dele, é por isso que eu tô assim, e não puxa a autorresponsabilidade. E quando a gente está no estado de vítima, a gente acaba sempre botando a culpa nos terceiros, porque eu não preciso mudar, por exemplo, né? Esse é um estado de vítima. E a gente tem dois estados internos, o estado de amor. Qual que é o estado de amor, Rodrigo? É um estado leve, é sempre ver o bem da vida, sempre ver pequenas coisas de forma positiva, sempre tem a esperança de um futuro melhor. E qual que é o outro estado, Rodrigo? O outro estado é o estado de sofrimento. O estado de sofrimento é o quê? É guardar ódio, todo mundo me ofende, ninguém é a meu favor, ninguém me ajuda. Esse é um estado de sofrimento, é um estado pesado, é um estado que você guarda rancor, guarda mágoas, você não se libera disso. E olha só, os nossos sentimentos são expressos na nossa fisiologia. Se a nossa fisiologia está muito parada, muito assim, poucos movimentos, é sinal que os sentimentos não são bons, é sinal que a sua interpretação de mundo não é boa. E quando a interpretação de mundo não é boa, mesmo que aconteça coisas boas ao seu redor, você continua se afundando.
essa é a questão de hoje, né? Como nós interpretamos o mundo. O Oséias colocou assim, é por isso que nós seres humanos temos que ser governados pelo Criador. Olha só, Deus, ele é tão justo que ele nos deu 24 horas para todo mundo, né? Agora, como a gente leva essas 24 horas, como a gente interpreta esse tempo, cabe a nós. E é muito interessante que Deus também, ele não é uma pessoa chata que vai invadir a sua vida. Você tem que permitir. E Deus é o quê? Deus é amor. Qual que é o estado de amor? Não guarda mágoa, perdoa todo mundo, não carrega nada. Agora eu esqueci aqui, mas os estados do amor é muito interessante. Mas o amor, por exemplo, ele nunca pede nada em troca. O amor se doa. O amor, ele se joga pra vida. O amor não tem medo de ficar sofrendo porque ele não carrega peso. É muito interessante isso. E faz sentido o que o Zé colocou. Quando a gente permite o Criador invadir nossa vida, a gente vai viver no estado de amor. E o estado de amor é o quê? É uma vida leve. Eu não guardo mágoa de ninguém. Se você me perguntar hoje, Rodrigo, você tem raiva de alguém? Não tenho, eu não consigo ter raiva das pessoas. Talvez por algum momento, né? Porque eu sou humano também. Por alguns momentos eu me irrito, mas depois eu já deixo passar porque eu não quero viver uma vida pesada, eu não quero viver uma vida infeliz. E é muito engraçado, já aconteceu várias vezes comigo, olha só. Mas essa é a minha interpretação de mundo. Já teve vários momentos no trânsito que bateram no meu carro. Teve uma vez que eu fui buscar um botijão de gás, olha só, à noite. Tava eu e minha esposa, e o botijão de gás eu coloquei no porta-malas do carro. Na época eu tinha um Paliozinho, ele é hatch, então ele tem o porta-mala pequeno. Eu estava vindo e eu liguei o pisca para entrar à esquerda numa rua, e quando vê, bom, levei uma batida atrás muito forte, uma pancada muito forte. Enfim, chamamos a polícia. O cara que me bateu atrás estava bêbado. Aí por um momento a polícia prendeu o cara, né, porque ele estava bêbado. Aí chegou os familiares dos caras lá e pediram assim, olha, ele tava bêbado, me contaram toda uma história, né, tal. Não entra na justiça. Eu falei, cara, vocês conseguem me pagar? Aí meio que se enrolaram, já soltei. Quer saber? Não precisa me pagar, tá tudo bem, eu vou seguir minha vida, porque eu quero ser feliz. Entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Então, não foi só uma vez, foi outras vezes que me bateram, teve uma vez que me bateram e fugiram. Cara, não fiquei preso a isso, porque senão, olha só, se tua interpretação de mundo assim, o cara não me pagou, ninguém... Quando vê, você está interpretando o mundo de uma forma errada, uma forma que você sempre está por baixo das coisas. E teve uma vez que um cara me bateu, eu tinha uma empresa de decoração, eu estava indo levar um material para um cliente, olha só, o cara me bateu no carro, e por um minuto eu segui ele, aí o cara fugiu, eu falei, quer saber? Soltei, eu dou um jeito, o carro eu conserto, tá tudo bem, tô bem, tá todo mundo bem aqui dentro do carro? Legal, vou seguir minha vida. Olha só, ao invés de eu ficar pensando assim, só acontece coisa ruim pra mim, Deus não cuida de mim, ao invés de ficar me vitimizando, eu soltava, quer saber, tá perdoado, o cara bateu no meu carro, tá tudo bem, um dia você vai colher o que você planta, né? Então eu prefiro perdoar, mas olha só, é interessante isso. Quando a gente perdoa, a gente é perdoado em outras situações. Então eu nunca levei mágoa desses caras que me bateram, porque é uma besteira, eu só ia me afundar. Essa interpretação de mundo não é boa. Não que você não possa buscar os seus direitos, você pode, mas entre ser feliz e ficar me desgastando, eu teria que sair do meu trabalho para entrar em julgamento. Por fim, o meu tempo é tão valioso que não valeria a pena. Essa é a minha interpretação de mundo. Vocês conseguem entender que a interpretação de mundo faz toda a diferença? Por isso é muito importante você criar todos os dias memoráveis. Porque os dias memoráveis vão fazer você enfrentar os desafios de uma forma mais leve. Por exemplo, olha só, tem outra situação que aconteceu comigo. Roubaram meu carro de trabalho. Nós tínhamos empresa de decoração. Não foi esse que me bateram, mas enfim. Eu tinha uma Fiorino quitadinha, que era para o nosso trabalho de decoração de festas, eu e minha esposa. E um dia eu estacionei na frente da casa do meu pai, era meio-dia, e o que aconteceu? Roubaram o carro. Nunca mais achei o carro. Meu pai ficou desesperado e toda aquela coisa, eu fiquei assim, caramba, cara, como é que me levaram o carro aqui na frente da casa do meu pai? Muito doido isso. E eu não vi como é que pode, né? Por um momento eu fiquei eufórico, fiz a ocorrência,
Mas como eu falei pro meu pai, olha só, a primeira coisa que eu falei pro meu pai: pai, eles podem roubar tudo que eu tenho, menos a minha fé. Pai, eu tenho condições, vou trabalhar e logo eu dou a volta por cima. Olha só como eu já ressignifiquei. Naquela época eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, de inteligência emocional, PNL, coaching, enfim. Eu já ressignifiquei a experiência na hora. Ao invés de ficar me torturando, ai, me roubaram, agora minha vida vai ser uma desgraça, agora eu não vou conseguir mais. Eu já ressignifiquei. Eu fiz o que eu pude no momento, eu fiz ocorrência, tudo na polícia, mas já ressignifiquei. Falei, pode roubar tudo menos a minha fé. Ou seja, eu estava me promovendo na situação ao invés de me ofender na situação. E isso faz toda a diferença. Quando você interpreta o mundo na qual você sai sempre empoderado, isso é bom, isso faz você ser feliz. Agora, quando você se vê sempre como inferior, como uma vítima, você sofre. Já pensou se eu tivesse pensado assim, agora é meu fim, meu carro quitado, como é que eu vou dar a volta por cima, como é que eu vou vencer na vida? Eu não estaria aqui hoje fazendo lives, com certeza. Porque eu estaria ainda ofendido com pequenas situações. Você consegue perceber o poder da interpretação, o poder da percepção? Por isso que diz assim, tem um ditado que diz assim, quando você muda, o mundo inteiro ao seu redor muda. Não é que as pessoas vão mudar por sua causa, é porque a sua percepção se torna melhor. Ou seja, você sempre protege as suas emoções e você sempre se guarda de mágoa, você sempre acaba criando uma muralha, uma casca muito grossa, poderosa, contra ofensas, você não se sente ofendido, você sempre tem uma vida leve. É o estado de amor, lembra que eu falei o estado de amor? O estado de amor é leve, perdoa, tá tudo bem, é positivismo, é alegria, é felicidade. O estado de sofrimento é o quê? É um mundo fechado, é um mundo sombrio, é pesado, não perdoa, guarda mágoa, se torna uma vida dos infernos. E você não consegue se relacionar com pessoas. Esse é o estado de sofrimento. Por isso que é muito importante nós ter uma boa interpretação do mundo. Isso faz toda a diferença. Olha só, roubaram meu carro, já me bateram várias vezes. Quer saber? Entre ser feliz e ter razão e ficar me desgastando judicialmente ou perder meu valioso tempo da vida com isso, soltei. E é engraçado que como coisas boas acontecem quando a sua percepção de vida é boa, quando a sua percepção de mundo é boa. Quando você tem uma percepção boa e uma interpretação muito boa do mundo, você é uma pessoa feliz. Você sempre cria dias memoráveis, mesmo com os desafios da vida. Não vou dizer que a minha vida é perfeita, porque não é. Não vou dizer que tenho desafios, que não tenho problemas. Tenho desafios na minha vida também, como você, como todos nós. Mas olha só, como a minha interpretação é boa, ainda eu tenho a energia de querer ajudar as pessoas. Ainda eu tenho a energia de querer fazer mais pelas pessoas, para ajudar as pessoas, porque quando eu faço para você, eu faço para mim também. É muito interessante, gente. Se você quer mudar seu mundo, mude a sua interpretação. Ao invés de se sentir sempre ofendido, sempre para baixo, comece a entender as outras pessoas. Isso se chama empatia, você se colocar no lugar da outra pessoa e entender o mundo dela. Por exemplo, entre homem e mulher, são energias diferentes. Se você não souber as energias aqui, vai dar treta. Homem e mulher têm energias diferentes. Se você não compreender isso, o homem, por exemplo, geralmente ele é mais, até devido aos níveis de testosterona, ele é mais agressivo, por exemplo, no jeito de falar, no seu comportamento, ele é mais, né? Isso é o estado de energia do homem. A mulher já é mais sensível, é mais calma, por isso que nós homens também temos que aprender um pouco mais sobre as mulheres para nós chegar e conversar no mesmo tom. Isso se chama rapport também, né? Perceba, gente, que tudo é uma questão de como interpretamos o nosso mundo. Eu espero que a live de hoje tenha feito sentido para vocês. É a live 221. Eu espero que agora você comece a reinterpretar a vida, as pessoas ao seu redor. Dê chance para as pessoas te conhecer. Dê chances para as pessoas se aproximarem de você. Não é porque uma pessoa te feriu no passado que todas vão te ferir. Isso seria generalização. Você não pode generalizar todas as experiências ruins que você teve. Por isso que é muito importante ressignificar, para que você viva novas experiências e não fique revivendo aquelas experiências ruins pela sua má interpretação do mundo. O Oséias colocou assim, Deus é amor. Amor é o seguinte, quando fazemos algo com amor e por amor, nós conseguimos entregar muito mais além daquilo que nosso cérebro é capaz de entregar. Legal, o amor é isso. Se pedir para você caminhar 1 milha, você caminha 2.
E é muito interessante, gente. Por isso que é melhor viver no estado de amor. O estado de amor é o quê? É leve, perdoa, tá em paz, é positivo, sempre é otimista. O amor é otimista, assim, em todas as áreas, né? E o estado de sofrimento é o quê? É pesado, é rancor, é ódio, é uma má interpretação do mundo. Todo mundo te ofende, você se sente inferior. O estado de sofrimento é muito pesado em relação ao estado de amor. Então vamos viver num estado de amor que é muito melhor, vamos reinterpretar as situações, vamos se colocar no lugar das pessoas para tentar entender como elas pensam, porque ninguém tem bola de cristal para agir como você quer. Se você não dialogar, você não disser assim, olha, eu não gosto que fale palavrão perto de mim, então as pessoas não saberão e um dia vão falar palavrão perto de você, você vai se sentir magoado. Mas ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que você pensa. Dialogue, dê espaço para as pessoas te conhecer, dê espaço para você conhecer pessoas, isso faz toda a diferença. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês em algum sentido da vida e que a nossa vida se torne mais leve a partir de nossa interpretação. Tá bom? Grande abraço a todos, lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos muito mais fortes. Grande abraço, gente. Tenha uma ótima noite.